Senhor. Foi-me facultado nesta noite essa responsabilidade de trazer algo da parte do Senhor. Quero dizer esta noite, para mim e para você, que a obra do Calvário, ela traz oportunidade de eu e você tornar filho e filha de Deus. Deixa eu repetir para que você entenda nesta noite. A obra do Calvário, ela traz oportunidade de mim e de você tornar-se filho e filha de Deus. Por gentileza, abra a nossa Bíblia no Evangelho do Apóstolo João, o apóstolo do amor, João capítulo 20. Quero trazer uma palavra de reflexão para a minha e a tua vida, sabendo que a Páscoa ela simboliza a passagem do povo de Israel, que foi tomada por mão forte por Deus. Também simboliza o sacrifício de Jesus na cruz, o Cordeiro Pascual. Ela traz também a libertação, a renovação, e ela traz vida eterna para nós neste dia. João capítulo 20, apenas 3 versículos, 19, 20 e 21. Os irmãos acharam? Diz assim, versículo 19. Então, naqueles mesmos dias à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, um dos discípulos com medo dos judeus, e estava reunido, e chegou-se, pois, Jesus e disse: Pai seja convosco. E então disse Jesus novamente: a paz seja convosco. Deixa eu ver você entender nesta noite. Jesus está dizendo nesta noite que a paz esteja convosco. Se nós analisarmos um pouco o contexto de João capítulo 19, nós vamos compreender e entender que o sacerdote, ele começou a levar Jesus para o tribunal, o governador de Pôncio Pilato, acusado de blasfêmia, dizer que ele era filho de Deus. Então ele levou pelo sacerdote pela uma acusação de blasfêmia, como se vê. E Pilato começou a interrogar Jesus, dizendo: se tu és o rei judeu? A Jesus vai responder: tu diz. E tem pessoas que levaram para o questionamento, julgamento. Tem pessoas que, em vez de ficar calado, começam a falar. Mas tem um momento de falar e tem um momento de se calar. Mas foi necessário nesta noite Jesus dizer: tu que diz. Aí começou a interrogar novamente Jesus, e Jesus tudo de novo ficando calado. E tem crente nesta noite perdendo a oportunidade porque fala demais. Tem crente nesta noite que não consegue a sua mesa porque não consegue botar um freio na sua língua. Tem pessoa aí lhe condenando e lhe condenando. A vez de você fechar a sua boca e entregar essa carta a Jesus, ele pode resolver, não. Aí começa a falar, aí começa a dizer isso, aí perde a sua bênção. Aí Pilatos começa a interrogar Jesus. Aí a Bíblia diz que Pilatos ainda diz: olha, tu sabes que eu tenho autoridade de te crucificar e te liberar ou te soltar? Aí Jesus abre a sua boca no momento, na hora certa, e diz: essa autoridade não foi lhe dada de cima. Você não tem nenhuma autoridade sobre mim. Deixa que Deus justifique a tua vida. Fecha a tua boca. Deixa que Deus justificar a tua vida. Ainda dando Pilato, aí chega essa mulher, manda um recado
toma causa desse justo, não. Que anteriormente eu tive um sonho por causa dele. E eu tinha muito atormentado por causa disso. Não pega a causa desse justo, não. Aí, como era de costume, a festa de Páscoa, soltar um prisioneiro. Aí, como eu falei, o sistema do sacerdote, ele influenciava o povo para querer que soltasse Barrabás. E tem sacerdote de hoje influindo a pessoa para fazer as coisas erradas. Aí ele esquivou o povo da igreja para querer Barrabás e crucificar Jesus. Aí Pilato disse: olha, dia de Páscoa, como é de costume, soltar um prisioneiro. Por que quem eu solto? Jesus ou Barrabás? Jesus, o Cristo, ou Barrabás, salteador, ladrão, mentiroso, agirador? Tu quer Jesus ou tu quer Barrabás? Aí o povo entusiasmado pelo sacerdote, porque tem pessoas que vai que nem de olho, né? Não, eu quero Barrabás e Jesus. Mas se eu te perguntar nesta noite, tu quer Jesus ou tu quer Barrabás? Aí algum pastor vai dizer: eu quero Jesus, mas tem as atitudes de Barrabás. Tem o comportamento de Barrabás. Quer Jesus, mas quer viver como Barrabás vive. E Jesus? Crucifica. Aí prefere soltar o ladrão, o salteador, o agitador, do que soltar o homem santo que nada fez. Mas fique nessa reflexão. Se quer Jesus, comporte como Jesus se comporta. Quer Jesus, vista como Jesus se veste. Quer Jesus, ande como Jesus se anda. E não quer que quer Jesus, anda com Barrabás. Quem anda com mentira, anda com Barrabás. Quem anda se derrubando os outros para contenda, anda com Barrabás. E Jesus crucifica. Aí Barrabás começa a lavar as suas mãos e diz: eu não tenho culpa do sangue desse justo. Aí ele dá sentença para crucificar Jesus. Aí entrega Jesus na mão do soldado. Sabe o que me chama a atenção? Porque quando o Pilato entrega na mão do soldado, aí o soldado leva para a torre, aí despede Jesus, tira a roupa de Jesus, coloca uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, envergonha Jesus, corta Jesus. E tem crente nesta noite, não quer ser humilhado não. Tem crente nesta noite, não quer ser cuspido não. E tem crente nesta noite, não quer ser transformado não. Porque crente quer ser melhor que Jesus. Tem crente que quer ser melhor que Jesus, não quer ser humilhado, não quer ser zombado, não quer ser caluniado. Jesus foi despido, tirado da festa para colocar uma coroa. Tem crente sem falar mal do outro, meu filho, deixa que é um ministério. Jesus passou pela humilhação, ele não quer passar, não é? Jesus passou, o povo dizendo que é falso profeta, e tu não quer passar também, não é? Aí levaram para corte fazer Jesus, querendo fazer Jesus de palhaço. Brincado, se tu és filho de judeu, salva de nós primeiro. Se curvaram diante de Jesus, zombando de Jesus. E tem crente hoje, não quer ser zombado não. Quer ser a única bolacha do pacote. Ele, se Jesus passou, tu tem que passar também. Se cuspiu Jesus, tu vai ser cuspido também. Aí os guardas levaram para Jesus para a caveira, traduzindo em hebraico, o Gólgota, para ser levado à crucificação. Toda humilhação, todo projeto levado Jesus para a crucificação, para ser caluniado, para ser cuspido, para ser zombado,
Mas fica calma, fica tranquilo. Deus está no meu coração dizendo que ainda vai levantar um filho de Deus para te ajudar nessa caminhada. Está difícil, Jesus vai levantar um filho de Deus para lhe ajudar nessa trajetória. E Jesus foi levado ao Calvário. O que me chama a atenção, na crucificação de Jesus, há dois tipos de pessoas. As duas pessoas eram malfeitores, sim ou não? Um do lado direita e o do lado esquerda. O lado esquerda, Geste. Do lado direita, Dimas. Jesus foi pendurado de lado de dois malfeitores. Um começava, Geste começava a aproximar contra Jesus. Se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós mesmos. Enquanto o outro, Dimas disse: olha, Geste, tu não tem nenhum senhor à beira da morte. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este homem nada o fez. Aí os guardas pegaram a veste de Jesus e cada dividiram de um em 4 partes, cada um ficou com sua parte. Mas quando queria pegar tudo de Jesus, queria rasgar, mas Jesus lançou sorte. Porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Através do véu deu oportunidade para mim e para você estar aqui nesta noite. Aí o Senhor disse: olha, é hoje, não é amanhã não. Jesus quer salvar hoje. Hoje comigo estará comigo no paraíso. Aí ele disse uma palavra maravilhosa: está pago. O dote está pago. Está pago. Você está aqui porque o dote foi pago. Você está aqui porque foi pago. Nem você não merece, mas porque foi pago. Foi pago. Por isso que você está aqui glorificando e louvando o Senhor. Porque o dote foi pago. Aí Jesus disse, aí deram vinagre a Jesus. Aí Jesus disse: Pai, a ti te entrego o Espírito. Foi na sexta-feira, sexta de Páscoa. O Cordeiro Pascual morreu primeiro que você, para dar oportunidade de vida. E tem gente nessa noite que vem aqui. Jesus vem salvar nesta noite. Aí no sábado eles chamaram ao sacerdote incomodado, pediram para tirar o corpo de Jesus. Mas só que tem uma coisa: que Jesus tinha um discípulo oculto, que mesmo na perseguição dos judeus, Jesus tinha um discípulo oculto. Aí esse discípulo oculto se chama José de Arimateia. A José de Arimateia vai Pilatos, que rouba o corpo do mestre para sepultado no meu sepultamento, no sepultamento de outro de José de Arimateia. Por isso que Jesus tem um discípulo oculto, porque se você cair, Jesus vai levantar uma pessoa que vai se importar. Se você tomar, Jesus vai levantar alguém para lhe dar força. Se você ignorar, Jesus vai levantar alguém para lhe ajudar. Por isso que Jesus tem um discípulo oculto, que no meio, se você tomar, tem alguém para te levantar. Repita comigo: se você cair, quem é que vai ajudar? Se não tiver um discípulo oculto. Se não tiver um discípulo oculto. Se você desfalecer, quem é que vai ajudar? Se não tiver um discípulo oculto para lhe ajudar. Aí quando a Arimateia pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus para sepultar, aí entra a cúpula dos sacerdotes, dos fariseus e saduceus. Olha, Pilatos, eu quero pedir autorização para tu enviar um soldado para tomar conta do sepulcro. Por quê? Porque se Jesus for sepultar, o discípulo vai roubar o corpo e vai dizer que Jesus ressuscitou. Eita, Jesus. Aí
Aí Pilatos ordena que leve soldado para guardar o sepulcro. Eita, essa parte é demais me tocou. Porque ele os soldados para vigiar o sepulcro, a Bíblia diz que desceu o anjo do céu, removeu o sepulcro, ficou em cima da pedra, e aqueles guardas que estavam no mundo caiu por terra. Não aguentaram a presença do Senhor, não aguentaram a glória do Senhor, caiu por terra. Agora diga comigo, e os sacerdotes, e os fariseus, e os saduceus? Aí quando os soldados foram trazer essa notícia ao soldado, ao sistema, ele disse: olha, vou te dar propina para tu calar a tua boca, para tu desviar a conversa, para dizer que Jesus não é. Tem sacerdote hoje, não quer que gente pela mais a cruz, mas não. Tem sacerdote de hoje, não quer que você pegue a crucificação, mas não. Tem sacerdote hoje que quer que você tenha só bênção. Jesus não veio da sua bênção, Jesus veio da cruz. Jesus veio da vida. Olha, te dou tanto moeda para tu fechar a tua boca. Tu vai dizer que tu dormisse e os discípulos roubaram o corpo de Jesus para dizer que eles foram ressuscitados. E a conversa estendeu. Por isso que a divisão que o diabo vai colocar é divisão. Estamos chamando atenção 10 minutos com essa mensagem. Quando pararam, propina do soldado mentir de José a conversa, aí o texto me diz que Maria Madalena ela foi no sepulcro de madrugada. Ainda à noite eu vi a pedra do sepulcro removida. Aí chamou o Pedro e João. Um corria dele, mas mais rápido que o outro. Mas João chegou, mas de maneira ele não entrou. Ele só observou o lençol no chão. Mas Pedro também chegou e entrou. E viu o lençol no chão. E o lenço que cobria o rosto de Jesus estava no canto. E ele veio e se alegraram. E chegaram também outros discípulos. E depois foram para sua casa. Sabe o que me chama a atenção? Porque quando Jesus foi se alegrar e veio que ele ressuscitou dentro do morto, aí Maria Madalena estava chorando junto ao sepulcro. Aí apareceu 2 anjos e disse: por que choras? Mulher, por que choras? Imagina ele na angústia, no meio, na perseguição do judeu. Para mim, ali percebeu que eram 2 anjos. Mas ele perguntou: mulher, por que choras? Eu disse: Senhor, roubaram o corpo do meu mestre e não soubemos aonde colocaram. Aí quando Maria virou, aí Jesus estava de pé e ela não reconheceu, porque muitas vezes nas aflições, na angústia, não passa de ser percebido na minha e na tua vida. Olha a palavra-chave. Quando ela virou, Jesus disse: mulher, por que choras? Por que buscais? Aí ela diz novamente: se tu é um jardineiro, mostra onde tu colocasse, para que eu leve o corpo do meu Senhor. Qual é a palavra-chave, André? Quando eu disse: Maria, toda ovelha ela conhece a voz do seu pastor. Toda ovelha ela conhece a voz do seu pastor. Quem não conhece a voz do seu pastor é pobre. Mas a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ele diz: Maria, traduzindo mestre. Olha, Maria, não me detenha, porque eu não sou filho do meu pai. Mas vai, anuncia meus irmãos que eu vou para o meu pai, o vosso pai. Eu vou para o meu Deus, o vosso Deus. Ao texto: toda ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha que não conhece a voz do pastor é bode. Esse bode não é arrependimento, não. Esse bode nessa época
arrepender ele não quer não, mas a ovelha ela aceita o arrependimento. Aviso meus irmãos. E a Bíblia diz, o texto foi ser lido, diz que os discípulos estavam acuados, os discípulos estavam com medo, a porta estava fechada. Mas um detalhe, a porta está fechada. Os discípulos podem estar com medo, mas todos eles estavam num propósito. Não estavam de pé, mas estavam tudo unido. Jesus passa e diz, a paz esteja convosco. Pode estar com medo, mas ele não estava disperso, estava tudo unido. Agora Jesus fez o culto para os 11, faltava um. Quer dizer, Jesus primeiro Jesus fez o culto para os 11, faltava um. Como o culto para os 11, quando Jesus apareceu a primeira vez, Tomé não estava. Então Jesus fez o primeiro culto, foi para os 11. Aí os discípulos disseram a Tomé, olha Tomé, eu vi o Senhor, ele estava conosco. Aí tem a Tomé, eu não creio não, eu não acredito não, eu só vejo se mostrar um sinal. Nem crente nesta noite que vem vai ver atrás de sinal. Crente nesta noite que vem vai ver atrás de revelação, atrás de um sinal. Aí Jesus novamente disse, a paz esteja convosco. Aí novamente Tomé chega, aí está com os 12. Aí Jesus novamente, a paz seja convosco. Olha Tomé, toca aqui, toca no carro Tomé, toca nas feridas Tomé. Tu só vê se tu vê minha mão, se tocar na ferida Tomé. Vai, toca Tomé. Aí Jesus diz para alguns crentes nesta noite, seja crente, mas não incrédulo. Só crente, né? Porque tu viste e tocaste na ferida.